Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do aulasjaponês.com.br. Seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado. E nesse vídeo eu queria comentar sobre aprender duas línguas ao mesmo tempo. É possível, é recomendado ou não é recomendado? Muita gente faz essa pergunta porque às vezes quer aprender japonês e está estudando inglês também, que é muito importante, acho que todo mundo tem que aprender inglês. Ou então está estudando japonês e quer estudar outras línguas asiáticas também. E fica na dúvida se é possível aprender duas línguas ao mesmo tempo. Bom, quando você for estudar duas línguas ao mesmo tempo, uma coisa vai acontecer. O tempo que você tem disponível para se dedicar ao estudo de idiomas vai se dividir em dois. Então, se você tem disponível aí 2 horas por dia, digamos aí 1 hora por dia para estudar ativamente e mais 2 horas para você estudar passivamente, né? Você ficar escutando áudios enquanto faz outras atividades. Então, 3 horas por dia. Se você tem 3 horas por dia para fazer isso, estudando duas línguas ao mesmo tempo, você vai ter 1h30 para cada um. Então, considerando isso, talvez você vai ter menos tempo dedicado a cada uma, então você vai demorar um pouco mais para atingir um nível avançado em cada uma delas. Porém, você está aprendendo as duas. Quando esse dia chegar, de você estar avançado, você vai chegar nesse nível nas duas línguas e não em uma só. Isso é falando do ponto de vista do tempo. Do ponto de vista de uma língua prejudicar a outra ou atrapalhar, sinceramente eu nunca vi isso acontecer. Eu já tive épocas que eu estudei duas línguas ao mesmo tempo e eu nunca vi uma língua atrapalhar a outra, o aprendizado de uma atrapalhar a outra. Eu nunca vi em uma pessoa o estudo de uma língua atrapalhar a outra. O que é muito comum acontecer é que quando a gente está falando uma língua estrangeira, se a gente sabe uma outra língua, às vezes escapa uma palavra que pertence a outra língua, mas isso acontece não porque deixa eu dar um exemplo mais concreto para você. Hoje, às vezes, eu comecei a estudar japonês antes de começar a pegar firme no inglês. Então, eu, de certa forma, adquiri um nível de conversação em japonês antes de ter um nível capaz de conversar em inglês. E por causa disso, quando eu fui estudar inglês para valer e quando eu tive a oportunidade de falar em inglês, houve casos onde escapuliu palavra em japonês para falar determinada coisa. É isso que eu queria dizer com isso. Mas isso não quer dizer que uma língua está atrapalhando a outra. Isso quer dizer que para aquele momento você não tinha uma palavra na língua que você estava falando, mas você tinha meio que na ponta da língua, né, uma palavra na outra língua. Então o cérebro meio que traz ela automaticamente. Isso não é porque uma língua está atrapalhando a outra, isso é porque você está mais familiarizado com uma do que com a outra. Isso é comum acontecer, tá? Se acontecer, não tem nada de errado, não tem nada de estranho, pode até fazer piada com isso, que é uma coisa super normal para quem fala outros idiomas. Então, uma língua não atrapalha a outra, você pode estudar sim duas línguas ao mesmo tempo. É só uma questão de você ver se você está disposto a dividir o tempo, se para você vale a pena fazer isso diante do tempo que você tem disponível. Uma outra coisa que algumas pessoas fazem, o Steve Kaufmann, que é um linguista que eu gosto muito de acompanhar, ele faz muito isso, que é você determinar períodos onde você estuda só uma língua, e período de meses, não de anos. Por exemplo, nos próximos 3 meses eu vou me dedicar completamente a aprender espanhol. É um desafio, por exemplo. Aí depois desses 3 meses você se dedica ao inglês ou ao japonês. Ou então você fica, um mês você se dedica a uma, outro mês você se dedica a outra e tudo mais. Você pode fazer essa variação também. Não costuma ter nenhum prejuízo, não prejudica em nada você fazer isso. Mas da mesma forma, se você estudar as duas ao mesmo tempo, fazendo assim você também está dividindo o seu tempo. Porque se você estudar 1 mês de japonês, 1 mês de inglês, você poderia ter estudado 2 meses da mesma língua. Então é uma questão de prioridade. Mas se você quer aprender japonês, você quer mesmo, é uma coisa que você gosta e você precisa aprender inglês, porque todo mundo precisa, apesar de alguns falarem que não, você precisa aprender. Se você quer ter uma vida plena, assim, de aproveitar o mundo, aproveitar todos os países, é legal você aprender inglês. Então você estude sim os dois ao mesmo tempo, vai valer a pena você aprender os dois, você vai aproveitar o mundo muito mais, você vai aproveitar as culturas diversas muito mais. Então essa é a dica de hoje, vejo você no próximo vídeo, deixa o comentário aqui embaixo dizendo o que você achou
e se inscreve aqui no canal. E na descrição desse vídeo tem um link para você entrar na minha lista de e-mail, onde você vai receber todas as novidades direto por e-mail, novos vídeos, novos conteúdos que eu publicar, eu aviso você por e-mail. É só entrar lá, colocar seu e-mail, confirmar que aquele e-mail é seu mesmo e aí você vai começar a receber essas mensagens. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!